Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo HSML11 ao HSI Malls, fundo de shopping center. Inclusive mudou aqui um pouquinho, né, o layout do seu relatório. Basicamente aqui, né, a parte da fonte, né, mas as informações ainda estão boas aqui dentro do relatório. A gente também vai ver o seu informe mensal para saber como é que está a saúde financeira do fundo, tá? Então fique conosco aí se você gosta de acompanhar com a gente os fundos imobiliários. Então se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal e também vou deixar aí na descrição desse vídeo, né? O link desse relatório para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Vamos falar aqui do HSML11, que botou uma bela foto aqui do shopping Uberaba, né? A gente verifica aqui, cidade do Uberaba ali, o shopping bonito. Ali em Uberaba. Então, uma bela foto aí nesse novo layout do seu relatório. Fundo que tem desde julho de 2019. Então, fundo aí com 4 anos de mercado. HSML é o código de negociação na Bolsa. Fundo de gestão ativa e gestor é HSI, gestão de fundos imobiliários. Quem administra é o Santander Cassés, né? Bom, aqui ele tem algumas taxas de administração e gestão, que é 1,05%, mais taxa de escrituração, e também prevê uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano. Bom, vamos aqui entrar em alguns assuntos, né, propriamente dito aí do fundo, alguns números, né? Então, um fundo que tem um valor de mercado aí de quase 1,5 bi, né, praticamente igual ao seu patrimonial, valor patrimonial da cota de 95,06 e fechou setembro a 93,82, mas está sendo negociado aí em outubro, nessa primeira semana, fechou aproximadamente R$ 92. Fundo que teve última distribuição aí 74 centavos por cota, atualmente tem mais de 165.400 cotistas, inclusive é o único fundo de shopping que eu tenho na carteira já há mais de 2 anos, então é um fundo que eu gosto muito. Tem um tempo que eu não compro, né? Porque eu comprei na época que ele estava 70, R$ 80 a cota, então estava esperando para ver se baixava aí, mas tá difícil, né? Vou tentar aumentar minha posição aí, eu gosto do fundo, né? Mesmo a 90, R$ 92, que mesmo assim está pagando um excelente dividendo, né? Inclusive, se comparado ao valor de mercado, tá melhor que os outros fundos de shopping, inclusive, né? E a liquidez média diária no mercado é até boa também, ó, quase 3 milhões de volume diário médio no mercado secundário e tem quase 16 milhões de cotas emitidas e é um fundo na base 100. Destaques aqui, né? Claro, a propaganda aí da gestora é o único fundo de shopping com posição majoritária em todos os ativos. Então a gente vai ver esse percentual mais para baixo também. Exerce gestão ativa, né, exclusiva com a Alck, a empresa do grupo HSI. Então gestão ativa aí realmente. Diversificação são 7 shopping centers em 5 estados e quase 200 mil metros de ABL própria. E o maior dividend yield dos últimos 12 meses entre os pares, ou seja, entre os outros fundos de shopping, comparando, né, com os fundos de shopping, que a maioria disparou no mercado, né? Ele também disparou, HSML11 também disparou, mas é um fundo que tem um valor patrimonial ali abaixo dos R$ 100, né? Então se segurou ali abaixo dos 100, né? Então, mas ainda assim o PVP está abaixo de 1, pode ser mesmo assim interessante ainda a aquisição da cota do fundo, né? Bom, aqui ele fala sobre o Copom, que abaixou meio ponto percentual na Selic, né? Agora está 12,75%. Mais para baixo aqui a gente vai verificar também como encerrou o IFIX, né? Foi em torno aí de setembro com alta de 0,2%, acumulado já está em 12,3%. Então alta Selic novamente, né? Mas praticamente estável, né? E a gente verifica aqui que no portfólio do shopping, né, também segue crescendo aí os comparativos de resultado operacional dos shoppings e as vendas, segue crescendo em relação ao ano anterior. Então, 16% e 4% versus
versus 2022, né, o aumento dos resultados e das vendas, e 16 e 10% acumulado no ano. E seguem aí os shoppings, né, Uberaba, Paralela, como destaca aqui, Uberaba, Paralela, Osasco e Maceió, com variações superiores a 2 dígitos aí no mês em relação ao seu resultado, 47, 23, 20 e 17%, respectivamente, o crescimento e o comparativo, né, dos resultados em relação, provavelmente, a 2022. Então, segue crescendo os shoppings, aí, os principais shoppings do fundo, né? Não são tantos, né? Dos 7, 4 estão com resultados acima de 2 dígitos. Ele destaca aqui as operações, né, com as assinaturas aí de novas operações com a Coco Bambu, né, uma loja aí em mais 2 ativos. Então, o fundo segue aí em parceria para poder colocar a Coco Bambu em mais 2 shopping, e há conversas para entrar também nos outros imóveis, aí, nos outros shoppings do portfólio. Bom, aqui mais para baixo, né, a gente tem aqui também o destaque do resultado do shopping Osasco, né? O ganho de capital acumulado de agosto do shopping versus 2019 foi bem interessante, aí 65% de resultado operacional e 69% aumento também das vendas. Então segue aí o shopping Osasco também com altas nos seus percentuais aí, nos seus KPIs. E em relação à distribuição, né, então ele fala aqui sobre os resultados, né, e a expectativa de distribuição do fundo a partir de janeiro de 2024, ó, vai girar entre 73 e 76. E já estão revendo essas expectativas de distribuição, e vai ser aí, vai ter uma distribuição interessante aí, inclusive, a partir de janeiro também, né? E ele comparando aqui com os valores lá de 2019, mas 2019 todos os fundos estavam com altas históricas, né? O HSML chegou a estar cotado a R$ 130 e distribuindo 62 centavos por cota. Então hoje ele está 90, 92, né? 95, distribuindo 76, entre 73 e 76 centavos, essa é a expectativa. Então uma alta aí, variação positiva de mais de 20% na distribuição, fora, né, a questão do resultado aí, da melhora do resultado operacional, que segue aí com percentuais bem altos do portfólio, né, sem ganhos de capital embutidos. Então o fundo segue com bons desempenho, bons números, né, em relação ao que a gestão tem apresentado. Bons números, segue aí com um crescimento interessante, mas é bom destacar que o fundo está com uma alavancagem bem alta, tá? A despesa financeira do fundo é bem alta, mas fundo de shopping, se o shopping realmente for bem localizado, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, só se a gestão for muito ruim mesmo. O fundo atualmente está com 17 milhões e 500 mil de resultado, contando com a receita financeira, despesas de 6,2 milhões, essa despesa grande também por conta dos financiamentos, né? Exatamente dos encargos, dos serviços da dívida que o fundo possui, a maioria securitizações aí dos contratos, né? De securitização de recebíveis, que é os CRIs que o fundo tem na carteira, né? E o resultado operacional, então, em setembro, foi de 11,3 milhões de reais. O resultado foi de 72 centavos por cota. O fundo distribuiu 74 centavos, utilizou um pouquinho aqui do resultado acumulado, né? E no segundo semestre, o fundo teve um resultado de R$ 2,17, distribuiu R$ 2,22 e no acumulado de 23, somando aí de janeiro para cá, o fundo distribuiu mais do que o resultado, em torno de 28 centavos a mais do que o resultado. Isso por conta do resultado acumulado que ele tem ainda aqui, ó, que é de 49 centavos, né? O resultado, ele ainda tem, mesmo assim, 49 centavos de resultado acumulado a distribuir, que o fundo segue distribuindo aí gradativamente. Aqui, então, ele fala sobre a expectativa, as projeções de distribuição. Então, até dezembro, o fundo tem uma expectativa de distribuir entre 72 e 74 centavos. E a partir, então, de janeiro, distribuindo entre 73 e 76 centavos por cota. Então, expectativa de aumento nessa guinda de distribuição, que pode aumentar um pouquinho também os preços de mercado, tá? Então, se você está pretendendo entrar no fundo, pode ser uma boa oportunidade agora, antes que esses resultados aí, antes de janeiro, por exemplo, né?
que esses resultados aí aumentem. Bom, aqui a gente verifica que a rentabilidade do fundo no mês de setembro foi negativa, então o valor da cota deve ter caído um pouco, né, principalmente, né, 2 centavos, 2% foi a rentabilidade negativa. O dividend yield do fundo analisado está em 9,9% e o FIX foi praticamente estável em 0,2%. Como a gente já falou, o CDI também foi um pouquinho menor que os meses anteriores, né? 0,8%. E mais para baixo a gente vê a liquidez, a gente já comentou sobre a liquidez, o fundo encerrou com mais de 165 mil cotistas. Então, se você é um cotista, assim como eu sou também do HSML11, se inscreve aí que todos os meses a gente faz a leitura desse relatório gerencial para acompanhar o que a gestão está fazendo no fundo, né? O volume total negociado em setembro foi de mais de 54 milhões de reais, que dá 2,7 milhões por dia em média, e o giro de cotas foi de 3,6%. Se a gente pegar aqui o histórico, né? Então o fundo, inclusive em setembro, reduziu em relação a agosto e a julho, né? Mas manteve acima da média dos últimos 12 meses do volume de negociação diária médio, né, no mercado secundário. É um fundo, inclusive, que tem mais de 2,3 bi em ativos, né? Mais de 2,4, inclusive. Tem renda fixa aqui, que é o caixa do fundo. A gente vai ver isso aí lá no informe mensal, tá? Mas as securitizações que ele tem, as obrigações lá no passivo, faz com que o patrimônio líquido do fundo seja de 1,5 bi de reais. Então, hoje é o patrimônio líquido do fundo. E isso aqui são as obrigações que o fundo tem, né, no seu portfólio, entre os índices de correção, os índices, né, as taxas entre CDI e IPCA, então tá distribuído aqui, né, essa dívida entre CDI e IPCA e praticamente toda ela foi para a compra do Shopping Paralela e do Shopping Uberaba, né? Então são os dois aí que fez com que o fundo se alavancasse, né, e adquirisse esses shoppings aí através de diversos papéis, diversas sedes, né, de CRIs, aí, somando 923 milhões de reais. Então aqui a gente entra para os KPIs do fundo, né? Antes vamos dar uma olhadinha lá então, já que a gente viu aqui o passivo, né? Vamos lá dar uma olhadinha no informe mensal. Como eu falei, é um fundo, né? Esse aqui é de agosto, tá? O de setembro ainda não saiu, sai próximo do fim da primeira quinzena normalmente. E é um fundo com 2,5 bi em ativos, né? Então os passivos faz reduzir aí o patrimônio líquido, né? Por conta que 900 milhões dos seus ativos são financiados com recursos de terceiros, né? E o patrimônio líquido ele reflete ali os recursos próprios do fundo. Então, o que a gente vê aqui nas disponibilidades é que o fundo está com 64 milhões em disponibilidade, né? Parte dessas disponibilidades são aqueles resultados acumulados não distribuídos, né? Então o fundo ainda tem aí boas disponibilidades em seu caixa, né? Praticamente aí 6 vezes os seus resultados é o que ele tem atualmente de disponibilidade para liquidez imediata. E os investimentos do fundo, né? Quase todos eles estão em imóveis de renda acabados, que são os shopping center, e parte tem terrenos, ó, 8 milhões de reais ele tem em terrenos. E ele tem outros FIIs na carteira também, ó, ações de cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas pelos FIIs, mais de 30 milhões de reais. E valores a receber, ele tem em torno de 61 milhões, pode ser algumas vendas, né, que ele possa ter feito de algum shopping que ele está recebendo. Ele tem aqui outros valores a receber de 46 milhões de reais e os resultados dos shoppings, né, em torno de 15 milhões e meio de reais aqui registrados em agosto. E aqui o que ele tem aqui, ó, o que eu falei sobre os passivos, né? Então, passivo, 923 milhões são as securitizações de recebíveis e os outros 44 milhões de reais de outros valores a pagar. Então, esses aí é o informe, né? Como o fundo está aí econômico e financeiramente. E aqui os KPIs do fundo, né? Os percentuais aí, os índices, né, de desempenho do fundo. A gente verifica que as vendas cresceram, como a gente falou lá em cima, né? Toda essa parte aqui em cima. O custo da ocupação estão em níveis usuais e saudáveis, como apresentado aqui. Agosto foi de 9,5%, né? A inadimplência foi de 0,5% e os descontos estão em 0,9%. E o fundo está com uma taxa de ocupação
superior a 94%. As vendas foi de 4%, alta de 4% em agosto em relação a 2022, como a gente verifica aqui no gráfico. Os resultados operacionais dos shoppings foi 16% superior a 2022, a agosto, né, de 2022, e o custo de ocupação está em 9,5% em agosto. A inadimplência está praticamente zero, né, 0,5%, muito pouco de inadimplência, e os descontos também seguem reduzindo, seguem num patamar saudável de 0,9%. E a taxa de ocupação aumentou, inclusive, de julho para agosto, né, em 9,3%. O fundo sempre teve aí próximo aos 95% de ocupação, né, mantendo essa taxa aí já há muito tempo. Em relação à composição da receita, aluguéis das mesmas lojas corresponde a 63%. E da composição dos resultados, o que está com resultado melhor aqui é o Shopping Pátio Maceió, 22%, seguido de perto do Shopping Metrô Tucuruvi, com 21%. Aqui dentro da tipologia, a maioria são lojas âncora, né? E na composição das vendas também o Shopping Maceió com 24% de composição de vendas do portfólio. Aqui é o portfólio propriamente dito, né? Então os resultados sempre estão ali melhores praticamente no Metrô Tucuruvi, no Shopping Pátio Maceió, que ele tem uma participação maior, inclusive, né? Ele tem participações integrais no Shopping Pátio Maceió, no Shopping Metrô Tucuruvi e no Shopping Uberaba. No Via Verde tem ele é quase integral, né? 96,7%. E os outros com participações majoritárias, mais próximos ali, um pouquinho superior a 50% de participação. Então são shoppings que o fundo tem aí, então, mais de 1.200 lojas, né, locáveis aí do fundo, né, mais de 12.800 vagas de estacionamento, e a participação média no portfólio é de 82%. Um fundo aí bem posicionado nos shoppings que ele tem na carteira. Inclusive ele tem um shopping lá em Rio Branco, no Acre, né, lá na região norte. Ele tem shopping lá praticamente no extremo norte lá do país, né? O restante tudo próximos aqui, né, sudeste e nordeste do Brasil. E aqui é o resultado de cada um dos shoppings, né? Então baixa o relatório aí, faça essa leitura aí mais detalhada, tem aqui todos os índices aqui que você precisa saber, né? Os números que você precisa saber dos shoppings que ele tem no portfólio. Importante, se você está estudando aí o fundo, procurar saber dessas informações. Então é isso aí. Relatório aí do HSML11, setembro de 2023, e uma pequena análise financeira aqui do seu caixa, né, dos seus ativos, seus passivos. O fundo segue saudável, na minha opinião, né, e pela expectativa de distribuição em 24, possa ser que esse preço já esteja interessante aí. Vou estudar um pouquinho mais aí para saber, né, mas possivelmente, né, pode estar numa boa oportunidade, mesmo estando próximo ali ao seu PVP, porque ainda está abaixo de 1 e é um fundo que tem ali uma alavancagem bem alta, como a gente verifica ali, bem alta mesmo, assim. Mas fundo de shopping, como eu falei, só dá errado se a gestão for muito ruim, porque as localizações, por exemplo, dos shoppings do HSML11 são ali em cidades bem desenvolvidas, né? Mesmo lá estando lá no Acre, fica na capital do Acre, em Rio Branco, então população ali bem elevada por ser uma capital, né? Então, tá interessante o fundo, estude você aí, vê se ele se enquadra na sua estratégia. Como eu falei, eu sou cotista do HSML11, é o único fundo de shopping que eu tenho na minha carteira e representa em torno de 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.